Olá, pessoal! Mais uma aula, então, para a gente compartilhar um pouquinho dos conceitos de manejo de bacias hidrográficas. E a aula hoje vai falar sobre geração do deflúvio em microbacias. Essa aula, ela vai apresentar mais um indicador quantitativo do manejo florestal ou do manejo de uma bacia, né? Então, a ideia é que a gente tem o primeiro indicador quantitativo, que está relacionado com o consumo de água dentro daquela área de bacia ou microbacia, que é a evapotranspiração. E agora a gente vai ver o segundo indicador quantitativo que a gente utiliza para avaliar a forma que está sendo produzida essa quantidade de água na bacia. Então, lembrando, deflúvio é uma palavra que significa produção de água na bacia. E essa produção, ela está relacionada tanto com os aspectos quantitativos quanto qualitativos da água. Então, todas as características dessa produção de água, seja ela no volume de água produzido, ou no volume por tempo, ou no volume sazonal, ou na qualidade da água, tá bom? Então, vamos lá. Observe a imagem. Quando vocês olham a imagem desse rio caudaloso, né? Esse é o Rio Piracicaba e ao fundo a gente vê um atrativo turístico da cidade. Isso está no meio do centro, né? A cidade cresceu ao redor do rio, como em muitos lugares foi assim. Aqui não foi diferente. Ele é chamado Véu da Noiva. Essa cachoeira natural. Ela não é tão grande, mas ela tem um volume muito caudaloso, né? Um volume acentuado na época de chuva. Pois bem, vocês observam aí algumas características no rio. Muita movimentação de água, uma água com uma coloração marrom escura, né? E o que isso significa? Bom, se eu estivesse passando pela cidade e observasse essa imagem, o primeiro pensamento que ia vir pela minha cabeça, choveu. Choveu em algum lugar, se não foi aqui, em Piracicaba, que é onde está essa localização da imagem, eu poderia falar assim, foi em algum lugar que é antes, né? Que a água do rio veio com enxurrada. E aí a primeira palavrinha que volta à nossa memória, uma enxurrada. O que é a enxurrada? É o escoamento superficial, é aquela água que quando chove não infiltra e vem escorrendo superficialmente pelo terreno. Essa enxurrada, ela tem algumas características em relação ao que ela provoca, né? Então, normalmente os processos erosivos estão relacionados a essa enxurrada, né, a perda de solo, a questão de deposição de sedimentos e aumento de poluentes, carga orgânica ou qualquer outro material que chega nas calhas dos rios. Então, você quer dizer que essa cor mais marrom, mais escura, isso vem na enxurrada? Sim. Quando ocorre esse processo, as águas dos rios tendem a ficar com outra coloração, mas essa coloração tem muito a ver com a cor do solo que predomina na bacia. Essa é uma característica que não tem a relação com aquela que nós falamos em outra aula, com a geologia, né? Porque não é uma água que está chegando na calha do rio pelo fluxo subterrâneo, ela está chegando por um processo superficial, que a gente chama. Então, esse processo superficial, ele vem carreando, né? Essa água que chega na calha do rio pelo escoamento superficial, ela carrega todas essas partículas
de solo que vão se desprendendo e, portanto, quando chega na calha do rio, isso chega em alta concentração, vem com toda essa coloração que é característica do tipo de solo predominante e também com as características de qualidade que estão relacionadas com o solo. Por isso que muitas vezes, quando ocorre um processo, por exemplo, de adubação ou de controle com algum agroquímico e logo depois ocorre uma chuva, aquilo não fica no solo, né? Aquilo que foi aplicado pensando em nutrir plantas ou em proteção de cultivares, aquilo não vai ficar lá, vai ser carreado para os rios. Esse é o processo principal que ocorre de poluição difusa nos rios. Então, essa imagem diz muita coisa para a gente, né? Então vamos lá, o que é o deflúvio? Um relembrete aqui. Um relembrete, que a gente já lembrou. O volume total de água que passa em determinado período pela seção transversal de um curso d'água. Então, é o volume, mas ele tem que estar relacionado a algum tempo, né? Ele não é um volume em termos de vazão, ele é um volume em termos de produção. Quanto que produz? Normalmente a gente usa milímetros de altura de água, porque a gente trabalha com balanço hídrico de massa, então a gente fala precipitação em milímetros, deflúvio em milímetros, evapotranspiração em milímetros, armazenamento de água no solo em milímetros. E a gente trabalha muito com o conceito de qual é o rendimento hídrico anual numa bacia ou numa microbacia. E esse rendimento hídrico, ele diz respeito, então, ao deflúvio anual, ao quanto de água naquele ano que virou, que da precipitação, passando por todos os processos de fluxos hidrológicos da bacia, quanto que aquilo rendeu de água ao final, tá bom? Agora, a vazão, nós já falamos isso também em outra aula, a vazão, ela é o deflúvio na unidade de tempo. Então, eu posso pensar em metros cúbicos por segundo, em litros por segundo. A vazão, ela é a medida de uma torneirinha aberta, quanto que está passando por aquela calha do rio. Ela dá uma ideia para a gente desse fluxo e ela é utilizada para calcular o deflúvio. Né? Então, a partir da vazão é que a gente calcula o deflúvio. Quando a gente fala qual é a descarga média ou a produção média diária ou a vazão diária, a gente está pensando numa média que ocorre durante o dia. Então, eu posso ter feito uma medição só no dia e considerar ela como uma vazão média. Ou eu posso ter várias medições ao longo do dia e encontrar um valor médio que vai ser o correspondente ao qual eu vou utilizar como vazão média. Vai depender muito de como que é a característica de coleta. Se é um equipamento que está lá instalado, coletando continuamente os dados, ou se é uma pessoa que está indo lá no rio fazer a medição. Aí tem a descarga média anual. A descarga média anual está relacionada com a média ocorrida em cada dia do ano. Então, eu vou ter dados diários e vou calcular a média anual, ok? E depois, a última que a gente tem aqui é a vazão unitária ou escoamento unitário, que corresponde àquela unidade que nós utilizamos já em outra aula, de metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado. Então, quando eu penso na vazão média, né, que o valor que eu tiver, a vazão média da bacia, mas isso relacionado com a área da bacia. Então, eu tenho um índice, é como se fosse um índice, né, que pode me ajudar a comparar bacias com áreas diferentes, porque aí eu tenho a vazão por unidade de área. Para chegar na vazão, a gente utiliza, então, como nós já vimos, um vertedor, né, ou uma medição de uma seção da transversal, da calha do rio,
com a altura da lâmina. Qual é o que está por trás disso? O conceito principal que está por trás disso é que eu tenho que conseguir uma forma geométrica na qual eu relaciono a altura da lâmina d'água, por isso o vertedor ou a seção transversal da calha do rio, que é a forma geométrica, e eu tenho a altura da lâmina d'água que vai me ajudar a calcular a vazão. Além dessas dimensões de área, né, eu utilizo uma forma de medir a velocidade da água. Então, pode ser um flutuador, pode ser um equipamento específico para isso, né, que a gente tem alguns equipamentos específicos para medir a velocidade, quando a gente não tem o vertedor. E aí, o que acontece? A velocidade naquela seção, que é a área, então eu tenho metros por segundo, por exemplo, e eu tenho a área, metros quadrados. Então, eu consigo transformar em metros cúbicos por segundo. Uma simples multiplicação. Existem várias técnicas para fazer isso de forma manual, quando a gente não tem os equipamentos mais avançados em tecnologia. Mas depende muito das características do rio. Por exemplo, um rio muito pequenininho, né, uma microbacia, dentro de uma propriedade rural, pequenininho, encaixadinho, não há necessidade de você ter um equipamento com alto nível tecnológico. É possível você estimar a vazão e o deflúvio de uma forma muito simples, vai ter pouca diferença. Agora, se você vai trabalhar num rio grande, não tem como você utilizar os métodos manuais. Você precisa de equipamentos, porque a variação na seção da calha do rio, na velocidade da água e todos os outros, as outras variáveis que estão ali interferindo, pode dar uma grande diferença. Então, a gente trabalha com o nível da água, que é a cota, né, em relação a um plano que a gente estabelece. Então, se eu vou medir do fundo da calha do rio até a altura da lâmina, né, eu estabeleci o meu zero no fundo do rio. Então, quando for zero, é porque não tem água. Ou a gente pode estabelecer um nível, por exemplo, em rios grandes, é possível estabelecer qual é o nível mínimo, né? Ou aquele que é o mínimo que pode acontecer num ano, aquele é o zero. E se porventura ficar abaixo, eu vou usar negativo. E a partir dessas medições de seção transversal da calha do rio ou vertedor, a forma do vertedor, a forma geométrica do vertedor, eu vou estabelecer a curva-chave, que é o quê? A relação entre a altura da lâmina d'água, que é a cota, e a vazão. E quando a gente tem todos os equipamentos instalados, a gente fala que tem uma estação fluviométrica instalada, onde a gente tem todos os parâmetros importantes para monitorar o rio e principalmente para fazer o balanço hídrico e monitorar a produção de água. Quando a gente trabalha com o conceito de deflúvio, a gente mexe um pouquinho naquela equação simplificada do balanço hídrico, porque a gente está já falando, né, já dando o entendimento que o deflúvio é a diferença entre tudo o que entrou na bacia pela precipitação, menos tudo o que saiu pela evapotranspiração. E a gente costuma dizer que o deflúvio ele é tão importante que ele reflete todos os processos que ocorrem na bacia hidrográfica. Por quê? Porque ele está exatamente sendo resultado de todas as entradas, por todas as vias de precipitação, e todas as saídas. Não só a questão da evapotranspiração, mas também todos os outros usos que tiver na bacia e também todos os processos subterrâneos que também estiverem ocorrendo. Então, ele reflete as características de geologia, de topografia, de clima e até do uso do solo também. Por isso que ele se torna um indicador. A análise do deflúvio numa microbacia
se torna um indicador hidrológico. Agora, a gente tem que entender que o deflúvio, ele não é só uma via, né? É só um caminho que a água faz. O deflúvio que sai lá no exutório, seja ele um vertedor ou um ponto que a gente monitora, ele é resultado do escoamento que veio superficialmente, escorrendo pelas vertentes e chegou na calha do rio, mas também um outro escoamento que infiltrou no solo e veio percolando por subsuperfície. A gente dá nome para esses escoamentos. O escoamento superficial, ele é chamado de escoamento direto. E o escoamento que chega por subsuperfície é chamado de escoamento base. Mas quando a gente está chovendo, existe também aquela precipitação que ocorre diretamente no canal de água, né? Então, o deflúvio também corresponde a essa porcentagem de água da chuva que cai diretamente nos canais. Além disso, o escoamento superficial, que é aquele que não infiltrou no solo, mas que vem escorrendo, a famosa enxurrada. Além disso, tem uma porcentagem da chuva que infiltra no solo e chega na calha do rio de forma subsuperficial, mas que não vai encontrar ainda o lençol freático, né? Que é o escoamento subsuperficial. E aí temos aquela água que infiltrou com menos velocidade, né? Mais devagar, e chega a acumular no lençol freático, que é como a gente chama, né, a zona saturada de água no solo, e vai chegar na calha do rio. Esse escoamento é o que abastece a bacia, abastece a calha do rio, né? A gente fala bacia às vezes. Abastece a calha do rio quando não está chovendo. Então, olha só. Após uma chuva, e depois que todo o escoamento direto já saiu da bacia, então choveu, escorreu, toda aquela água mais escura, mais cheia de cargas, né, partículas, já foi. O que tem no rio? O escoamento base é o único componente do deflúvio. Então, desses 4 escoamentos que a gente fala aqui, ó, precipitação nos canais, escoamento superficial, subsuperficial e o base, o único que ocorre quando não está chovendo é o escoamento base. Então, o escoamento direto, ele representa, na verdade, vou voltar aqui um pouquinho, ele representa esses 3 tipos de componentes do deflúvio: precipitação nos canais, o escoamento superficial e o escoamento subsuperficial. Porque o escoamento direto é aquele que ocorre quando chove, quando está chovendo, ou logo após as chuvas, né? Porque ainda tem um tempo de demora, um tempo que corresponde, cada bacia tem o seu, que após terminar a chuva, que continua ainda um pouquinho de escoamento direto. O que mais influencia esse escoamento é o uso do solo. Porque você tem bacias com características físicas semelhantes, mas com uso do solo diferente, que vai resultar num escoamento direto muito diferente. E a gente utiliza, aí veio o indicador, e a gente utiliza uma relação entre o escoamento direto e a precipitação, ou entre o escoamento direto e o deflúvio total, para avaliar a resposta hidrológica. Então, esse é o nosso grande indicador, o escoamento direto. Por quê? Se eu consigo analisar esse escoamento, a forma dele, a intensidade e o que ele traz em termos de partículas e outras coisas, né, que podem estar nesse fluxo, eu consigo verificar como que o uso do solo está afetando esse escoamento direto.
Então, a gente chama de resposta hidrológica a razão entre o escoamento direto e a precipitação, ou a razão entre o escoamento direto e o deflúvio. A forma matemática de analisar esses escoamentos não são tão simples, porque dependem dos equipamentos mais precisos na hora de obter os valores de reação. Então, eu precisaria, no mínimo, de um pluviógrafo e, no mínimo, de um sensor que registre o nível da água, a cota de água, com intervalos pequenos de medição. Então, o escoamento direto de uma chuva, como eu falei, ele é formado pelos 3 componentes que ocorrem enquanto está chovendo: precipitação direta nos canais, escoamento superficial e escoamento subsuperficial. Se a gente olhar naquela nossa figura famosa de balanço hídrico em bacias, a gente realmente vai ver que eles estão ali, né? Quando a gente simplificou a equação e chamou tudo de deflúvio, o escoamento direto estava ali. Separadinho, mas estava ali. A precipitação nos canais, o escoamento subsuperficial e o escoamento superficial. Dependendo das condições físicas e de cobertura da microbacia, o escoamento subsuperficial pode estar relacionado tanto ao escoamento direto quanto ao fluxo base. Porque o que acontece? Depois que infiltrou ali, a água infiltrou no solo, ela pode percorrer essa superfície, essa subsuperfície, né, esse perfil do solo de diferentes formas, de diferentes maneiras. O que vai determinar a forma e a velocidade e o caminho predominante desse escoamento subsuperficial são várias características, as características de porosidade, as características de declividade, né, as características de evapotranspiração, né, o sistema radicular, a profundidade do solo. Então, tem várias condições que vão realmente controlar, regular esse escoamento subsuperficial. Então, a gente conceitualmente fala que ele está ligado ao escoamento direto, porém, ele é o que abastece o escoamento base. Então, em algum momento, isso fica meio misturado. Em algum momento que é o processo natural. Agora, quais são os exemplos que a gente pode dar de condições que vão afetar, né, esse escoamento subsuperficial? Porque o que a gente realmente quer numa bacia bem manejada é que tenha muito escoamento subsuperficial. Primeiro que é o que vai manter controlado o escoamento superficial, ou seja, não vou ter enxurrada. E o segundo é porque ele é o resultado do processo de infiltração. E se o processo de infiltração está sendo bem realizado, então significa que eu estou tendo um maior aproveitamento de água para armazenamento de água no solo. Um melhor aproveitamento de água da chuva para armazenamento de água no solo, que é o que a gente quer, porque nós vamos ter mais vazão ou nós vamos ter um período de vazão mais perene quando não está chovendo. Então, quais são as condições físicas? Por exemplo, como eu já falei alguns, tipo de solo, declividade da bacia, a porosidade e a permeabilidade, que podem ser alteradas pelo uso do solo, percebe? Erodibilidade, que também pode ser alterado pelo uso do solo. Estradas e carreadores, porque estradas e carreadores são como um caminho de água para não ter infiltração, para não ocorrer o escoamento subsuperficial. Quanto mais estradas, mais carreadores, mais escoamento superficial, mais enxurradas. Em termos de cobertura, né, a gente tem relação entre infiltração de água no perfil do solo, então tem vegetação ou tipo de uso do solo que permite maior infiltração. Da mesma forma, a interceptação e a transpiração. E a gente sempre dá como exemplo 2 tipos de cobertura vegetal bem distintas, que é a floresta e as gramíneas. Então,
por mais bem manejado que seja uma pastagem, é muito diferente de uma floresta. Por mais perturbada ou por menos conservada que esteja essa floresta. Por conta do efeito da cobertura que corresponde ao efeito do dossel, que está relacionado principalmente à interceptação de água da chuva e à evapotranspiração. Mas a gente tem também, por outro lado, o sistema radicular, que é também bem distinto. Enquanto as gramíneas têm um sistema radicular superficial e fasciculado, as florestas, as árvores, têm um sistema radicular profundo e pivotante. Então, tanto o impacto da chuva, ele é amenizado na floresta, quanto ocorre uma melhora nas condições do solo para que ocorra a infiltração. Por outro lado, as florestas, elas tendem a ter uma evapotranspiração sempre superior a qualquer outro tipo de cobertura vegetal. Então, temos essas diferenças. E isso vai também estar relacionado com a questão da resposta hidrológica. E como que a gente observa essa resposta? A gente observa de forma gráfica, né? Lembra que eu falei que a análise matemática dela, ela é um pouco trabalhosa, né? E existe até, assim, uma certa dificuldade pelo processo natural que é. Dificilmente a gente tem uma chuva isolada, né? Dificilmente a gente tem uma resposta hidrológica, que é essa curva que vocês estão vendo aí, que começou num período em que o solo estava com o mínimo de armazenamento. Então, realmente, a gente tem esse gráfico de forma conceitual muito bem explicado, mas na hora de analisar respostas hidrológicas na realidade, isso se torna um pouco mais complexo. Existe uma metodologia que divide as partes dessa hidrógrafa, vamos chamar hidrógrafa, esse gráfico, e que correspondem à análise que a gente faz em relação ao pico de vazão. O pico de vazão é exatamente esta parte que está achurada no gráfico, que mostra o resultado que teve na produção de água em relação a esse evento de precipitação. Então, a gente tinha um caudal, né, uma vazão ou um deflúvio que vinha praticamente num certo nível e após o início da chuva tem um tempo que demora para dar o tempo de concentração na bacia, ocorre o pico de vazão. Esse pico de vazão, depois que termina a chuva, ele vai retornar ao estado anterior ou menos, né? Ou vai demorar mais para voltar. Dentro dessa visão de hidrógrafa, eu consigo separar o escoamento base, que seria o volume de água que está passando pelo rio, de forma subterrânea, de forma subsuperficial e chegando na calha do rio. E tem um volume de água aqui, que é o que está achurado, que é o escoamento direto. Então, vocês veem que conceitualmente ele está bem legal, né? E a forma desse gráfico também reflete um comportamento suave da curva. Então, eu tenho um pico, primeiro, que demorou um pouquinho para o pico acontecer, para o pico de vazão acontecer. Segundo, esse pico, ele é uma curva suave, ele não é uma curva acentuada, porque no retorno, ele retorna devagar. Essa hidrógrafa é uma hidrógrafa conceitual típica de cobertura florestal. Digamos que eu estivesse vendo uma hidrógrafa numa bacia em que o comportamento dela
gera um pico de vazão, que a gente chama assim, muito rápido, né? Então, esse pico estaria sendo mais rápido, ele estaria atingindo, seria menos rápido, né? Menos demorado para atingir o pico, e ele seria mais pontudo, porque ele teria voltando muito rápido. Essa curva do retorno também seria uma curva mais acentuada. Então, a forma da resposta hidrológica, só a forma já demonstra para a gente como que está o comportamento da geração do escoamento direto. E aí existem vários trabalhos que tentam sugerir metodologias para quantificar esse escoamento direto, e é possível realmente chegar em valores, mas eu já adianto para vocês que conseguir analisar a forma já é interessante. É claro que quando a gente analisa isso, a gente vai não só analisar essa hidrógrafa, a gente vai observar como que foi a chuva, quanto tempo estava sem chover antes, qual foi a intensidade da chuva, como que são as características físicas da bacia, porque uma bacia muito circular, com alta declividade, ela já vai ter uma tendência a ter um escoamento direto com mais intensidade. A gente vai analisar vários fatores e para poder analisar esse indicador. Então, aqui é uma sugestão de metodologia que está na apostila do professor Walter de Paula Lima. É a primeira forma de analisar a resposta hidrológica que se conseguiu, ainda naquela fase em que tínhamos linígrafos que faziam o gráfico em papel. E a partir disso a gente consegue determinar a hidrógrafa unitária, que é como se fosse a hidrógrafa daquele rio, entendeu? A resposta hidrológica daquele rio. Onde a gente vai ter, então, metros cúbicos por segundo por tempo de escoamento direto, né? Então, por hora, por quilômetro quadrado. Agora, então, vamos pensar de forma manejo, né? O que altera, então, esse deflúvio? Primeira característica é o clima, sempre. Sempre o primeiro fator que a gente precisa observar é a precipitação e a evapotranspiração. Então, são fatores que vão afetar bastante a forma como se dá o rendimento hídrico e também o escoamento direto. A segunda são as características físicas da bacia, né? Então, a gente vai analisar como que aquelas características que a gente já viu estão relacionadas aos fatores que vão dar o fluxo de água na bacia. E o uso do solo, né? A cobertura florestal ou vegetal, mas assim a questão do manejo dessa cobertura e o grau de urbanização da bacia, que reflete a impermeabilização, está muito relacionado com picos de vazão, que são os picos de cheia, com sedimentação, poluição e as enxurradas. Agora, um conceito muito importante que vem da hidrologia florestal é que o escoamento que ocorre numa bacia hidrográfica com cobertura florestal, ele não está relacionado somente ao grau de impermeabilização e as características físicas da bacia. Então, até aqui, a gente ficou falando de conceitos da hidrologia racional. A partir de então, a gente começa a entender que existem especificidades que são encontradas em várias situações hidrológicas que refletem um comportamento diferente na geração do escoamento superficial e na geração do escoamento direto. Então, o que acontece? Primeira coisa é que a calha do rio não é estática, ela muda conforme o tempo. Então, existe uma variação da rede de drenagem, que a gente chama a área variável de afluência. Ou seja, parte da rede de drenagem,
quando está em períodos de chuva, ela cresce, ela se expande. E isso faz com que muitos processos de escoamento ocorram de forma acentuada em outras partes, que não só naquela rede de drenagem padrão que a gente está acostumado a ver quando não está chovendo. Então, isso pode ser rápido, isso pode ser efêmero, isso pode ficar por vários dias? Pode, né? Porque depende do tamanho da bacia, das condições do clima, das condições de físicas e geológicas, do tamanho da calha do rio. Então, mas todas elas têm? Sim, todas elas vão ter, todas as redes de drenagem possuem esse comportamento, mas algumas têm isso mais elevado, né, uma área variável de afluência bem grande, e outras têm uma área variável de afluência que é pequenininha, que não é significativa, mas todas elas têm esse comportamento de quando está chovendo, a rede de drenagem tende a expandir, quando termina a época de chuvas, a rede de drenagem tende a se contrair. Aí, quando a gente tem a cobertura florestal, esse comportamento ele fica mais acentuado, porque a gente está trabalhando numa situação em que a cobertura, ela permite maior infiltração de água no solo e, portanto, maior armazenamento, ela impede o escoamento direto, né, as enxurradas, então ocorre muito mais acúmulo de água no sistema. E então, essa área variável de afluência, em situações com floresta, ela fica muito mais acentuada. Quando não tem a cobertura florestal protegendo as margens, a gente tem uma degradação desse processo. E, portanto, rios que já foram desmatados, né, com as margens desmatadas e perturbados há muitos anos, eles vão ter já tido processos erosivos que já não vai corresponder mais a essa expansão e contração. Mas também é comum quando a gente passa pelo processo de restauração, a área retornar a ter esse comportamento de novo. Então, gente, essa parte ela é muito dinâmica nos rios, né? É muito dinâmica. Então, a gente tem aí uma figura que mostra uma seção, né, da bacia e que mostra assim, para a gente que essa área saturada que corresponde à calha do rio, abaixo da superfície, ela vai acumulando. Então, essa expansão da rede de drenagem nada mais é do que o acúmulo do escoamento subsuperficial ao longo da rede de drenagem. Essa outra figura, também do Hewlett, já mostra para a gente a expansão da rede de drenagem em relação a algumas características que são observadas antes do início de estação chuvosa, e aí vai, ao longo do tempo, aumentando a precipitação. Então, vocês veem solo raso na primeira figura, né? Um solo raso na parte superior da bacia, alguns pontos que mostram áreas encharcadas na parte mais inferior e um curso d'água que estava chegando, né, no principal. E aí depois, no primeiro momento de observação, após iniciar a estação chuvosa, começa a ter mais acúmulo nas nascentes, vai formando os nossos laguinhos, as minas de água. Aquela parte que era só umas áreas encharcadas começa a virar um lago mesmo, e isso vai se aumentando, aumenta nascente, aumenta curso d'água, e no pico da estação chuvosa, o número de rios naquela bacia está muito maior, as áreas encharcadas, e fica tudo mais difícil na bacia, fica difícil caminhar, fica difícil de manejar, tem estrada que fica com um atoleiro. O que isso significa? Significa que com a expansão da rede de drenagem, que é a área variável de afluência, que é difícil da gente
identificar só por meios remotos, né? É possível, a gente consegue chegar num desenho bem próximo, mas assim, falar, assim, certificar mesmo que é aquela área, é só indo no campo na época de mais chuva, para você ter certeza, porque depende muito de quanto que está chovendo, né? Então, assim, a máxima expansão da rede de drenagem, ela pode ser simulada, né? Mas, assim, a confirmação somente indo para campo, que é o que a gente recomenda. Porém, é uma coisa também assim, tem uma estrada, todo ano aquela estrada fica com problema em determinado ponto, aquela estrada com certeza está em cima de uma área variável de afluência. Tem uma área do pasto que todo ano fica alagado. Também entendeu? Então, assim, a experiência de vida nos lugares mostra pra gente que a área variável às vezes está muito distante do curso d'água. E essa é uma característica importante, porque significa que subsuperficialmente elas estão ligadas, né? Lembra dessa figura aqui? Se ocorre a área variável de afluência, é porque de forma subsuperficial, aquele ponto, olha aqui de novo, aquele ponto que pode estar distante da calha principal do rio, ele tem uma ligação. A gente fala que essas áreas são sensíveis ao manejo, porque são áreas que em determinado período do ano, que é quando está chovendo, vão ter relação direta com a água do rio. Por isso que elas entram nesse conceito de escoamento direto. Então, a gente pode falar que em clima úmido, microbacias com florestas, além de ter os escoamentos que a gente vê na hidrologia racional, também chamada de hidrologia ortoniana, por causa de Orton, né? Do escoamento superficial, conceito do escoamento superficial de Orton, que está relacionado com as áreas impermeáveis. Além disso, existem outras. Então, a gente fala que o escoamento direto em microbacias florestáveis de clima úmido tem a precipitação direta nos canais, isso não é novidade. Escoamento superficial ortoniano, a gente já viu isso também. Escoamento superficial de áreas saturadas. Então, áreas que já são saturadas na bacia, que já têm um nível de saturação no solo, passam a produzir escoamento direto. Isso é porque elas estão degradadas ou porque estão impermeabilizadas? Não, é uma característica natural. E, portanto, para fazer um bom manejo, eu preciso identificar essas áreas e ter um planejamento de como utilizar isso de forma a considerar que na época de chuva elas estão sensíveis. Então, na época de chuva não é para fazer colheita, na época de chuva não é para fazer preparo de solo, na época de chuva, nessas áreas com solo saturado, não é para ficar aplicando nenhum agroquímico. Por quê? Porque elas estão diretamente ligadas à calha do rio, né, ao curso d'água principal, ou seus afluentes, e vai gerar escoamento direto. Aí vem o que a gente já conhecia, escoamento subsuperficial, e mais um novo, que é a expansão da área variável de afluência. Então, são áreas que às vezes não tem solo saturado, mas que na época de chuva, elas apresentam, sim, ligação com o rio. São aquelas nascentes que ocorrem de vez em quando, são aqueles canais de água que ocorrem de vez em quando, são aqueles brejinhos que surgem quando está chovendo. E voltando aí ao conceito da hidrologia racional, a gente tem uma forma de medir qual é o pico de vazão que vai dar num rio. Qual é o máximo de vazão que aquele rio pode ter. Então, eu costumo falar assim, que a gente tem duas medidas de vazão muito comuns para obras, né? Ponte, para análise, né, de uma forma mais racional da bacia, que é a vazão máxima e a vazão mínima. A gente também tem a vazão média, que é importante, né, e dá uma ideia de qual a capacidade daquele rio permanente, né, ao longo do ano. Mas a vazão máxima
ela ajuda muito quando a gente precisa entender qual é o máximo de água que pode ter naquele rio, né? Então, esse pico de vazão, ele é obrigatório quando a gente faz obras hidráulicas, calcular. E aqui eu apresento para vocês uma forma de medir, tem várias formas de medir esse pico de vazão, não existe somente esta equação, mas essa é uma das que podem ser aplicadas em microbacias, e a gente utiliza a intensidade da chuva, intensidade máxima de chuva, né? E também um coeficiente de runoff, um coeficiente de escoamento superficial. Esse valor C do coeficiente, ele é tabelado. E o I, ele é calculado de acordo com séries históricas de precipitação. Em microbacias experimentais, a gente utiliza as medições que a gente tem, né? Registro da cota da lâmina d'água no vertedor, e vai analisar o período da série histórica e a equação do vertedor. Que seria, teoricamente, uma coisa assim. Então, antigamente, quando não tinham sensores de diferença de pressão ou outros tipos de sensores, né? O que se construía ao lado do vertedor, na calha do rio, realmente era um sistema de boia e contrapeso, e conforme a boia subia e descia, o contrapeso também subia e descia e registrava a variação do nível d'água. Hoje em dia são sensores que, na verdade, têm esse mesmo funcionamento, por exemplo, por diferença de pressão, que vai fazer esse registro. Quando o vertedor tem um desenho triangular, como está aqui na figura, a gente tem essa equação aqui, ó, que corresponde à equação chave de um vertedor triangular. E aí eu vou refinando essa equação conforme a minha série histórica vai aumentando, claro, porque não é uma coisa assim tão precisa a construção de um vertedor, tá? Esse aqui é o conceitual, desenho geométrico. Daí quando constrói, nem sempre ele fica tão perfeito, então a gente pode ir fazendo ajustes ao longo dos anos de medição para chegar num valor mais específico. Bom, existem vários tipos de vertedor, existem vários tipos de forma de medir, né, a vazão, e existem várias metodologias para análise de resposta hidrológica. O importante para vocês nesse momento é compreender os conceitos que a gente falou, né, e o porquê que a resposta hidrológica reflete um comportamento específico da bacia, e por isso ela é utilizada como um indicador hidrológico. Bom, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez vocês e até a próxima.